Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta terça-feira, dia 25 de fevereiro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. As notícias mais importantes da manhã. Hoje, daqui a pouquinho, nós vamos conversar aqui no nosso Debate 93 sobre as notícias mais importantes da manhã, tendo a sua participação, que é sempre muito especial. Quero a sua opinião, você ligando, participando, opinando, aprendendo, conhecendo, tomando conhecimento e, claro, sempre ouvindo aqui os comentários dos nossos debatedores sobre esses assuntos. Estamos conectados com o que está acontecendo, sempre trazendo ponto de vista cristão sobre todos esses assuntos dentro do nosso debate. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. Você vai bem? Que Deus te abençoe nesse dia, que seja um dia maravilhoso, marcado pela graça de Deus. Domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. A JR, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes: o pecado me prende de tal forma que olho ao redor e não vejo solução para mim. Eu estou totalmente preso e dominado pelo erro. Todos os meus esforços são inúteis. Não consigo me livrar do pecado, diz o nosso ouvinte. O que fazer quando temos sede de Deus, mas não conseguimos abrir mão do pecado? Como ficar livre das complicações da vida para viver a verdade do Evangelho? Como lidar com as escolhas erradas que nos afastam de Deus? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. A nossa menina da mesa de hoje é a querida Flávia Afonso, cantora e membro da Assembleia de Deus Filadélfia, em Jacarepaguá. Muito bom dia, seja bem-vinda, querida Flávia. Você destacou a frase inicial: o pecado me prende de tal forma que olho ao redor e não vejo solução para mim. É o que diz o nosso querido ouvinte. Foi o seu destaque. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR. Bom dia a todos os nossos ouvintes nessa manhã abençoada, aos servos de Deus, pastores que estão aqui na nossa mesa debatedora. Eu destaquei essa primeira frase porque em casa, pensando, quando recebi a pauta, eu comecei a pensar sobre o fatalismo que envolve a mente de uma pessoa que está vivendo um drama como esse. A pessoa se torna tão desesperada com a vida que tem levado, com a vida que leva, e ela chega ao ponto de achar que não tem jeito. E isso é uma coisa que o pecado traz. Infelizmente, nós vivemos debaixo de um jugo muito grande. Quando você não tem Cristo, quando você não conhece a verdade, o ser humano, o homem, toda a humanidade, por causa do pecado, vive isso, e às vezes nós olhamos ao redor e vemos as portas se fecharem, a solução aparente que buscamos não resulta em nada. Então eu convido nessa manhã a você, ouvinte, você que mandou esse e-mail, nesse desespero todo, a olhar para cima, porque você está olhando ao redor. Olha para cima, olha para Cristo, que Cristo tem solução para tudo. Pastor Carlos Gilmar, da Igreja Batista Memorial de Irajá, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o querido irmão sobre esse assunto? Um bom dia, é um prazer sempre estar aqui, Bom dia aos ouvintes, debatedores, bom dia para você, JR. O que eu penso, o JR, que ele deve estar passando por um problema muito sério.
que a gente, no decorrer do debate, vai discutir assim. Não é simplesmente, veja se vocês me entendem, não é simplesmente um pecado. Tem algo sério aí que ele, sozinho, não está conseguindo solução. Mas eu creio que depois desse debate ele vai encontrar a solução. O pecado tem suas articulações, né? O resultado, o impacto dele na vida de um indivíduo, os retratos bíblicos de pessoas que foram atingidas, e historicamente nós podemos observar de igual forma, eles relatam exatamente isso, a pessoa fica perdida. Por isso a expressão fundo do poço é aquela expressão que a pessoa não tem para onde ir, porque não tem direita, não tem esquerda, para cima não dá e para baixo não pode. Chegou naquele caos total, né? Pastor José Magalhães Furtado, da Igreja Metodista de Vista Alegre, muito bom dia, seja bem-vindo, sempre, mas sempre elegante. Eu tenho impressão, queria ver como é que o pastor vai pro culto, porque se pra rádio aqui que nós estamos, é claro que é um prestígio enorme, nós todos aqui, os demais pastores, ficamos aqui sempre admirando e registramos isso, pastor, com muita alegria. Só que o senhor sabe disso, aqui é um reconhecimento pelo seu esforço, pelo seu empenho e, acima de tudo, por essa elegância toda aí. Tá chique, né? Tá chique que só, nossa. Bom dia, pastor. Bom dia, eu quero mandar um abraço para a Igreja Metodista de Pilar, em Caxias, Vila Tiradentes, São João, Central de Duque de Caxias, Igreja Jardim América, Coelho Neto, Vista Alegre, minha igreja, Irajá, Assembleia de Deus, Monte Carmelo, em Saracuruna, Pastor Isabel, Metodista de Itaoca, em Cachoeiro, Itapemirim. Opa, olha aí. É uma declaração hiperbólica, né? Uma declaração do desesperado, daquele sem que não vê, né? Que não vê horizontes que possam servir de referência. Mas eu me alegro de que quando a pessoa chega numa posição dessa, ela está disposta também a receber ajuda, porque ela não tem mais para onde ir. É nesse momento que Jesus pode estender os braços, né? E a pessoa sair desse poço, porque não fomos feitos para o poço. Pastor Robson Alencar, da Assembleia de Deus em Cordovil, muito bom dia, seja bem-vindo, meu querido irmão, muito bom tê-lo aqui no nosso debate 93, seja bem-vindo, bom dia, sua opinião sobre esse assunto. Obrigado, JR, Deus abençoe, a paz do Senhor para todos os ouvintes, todos os debatedores da mesa. Bom, eu selecionei aqui na frase, né? Como ficar livre das complicações da vida para viver a verdade do Evangelho. É uma coisa certa, tudo na vida é determinação, as pessoas devem se determinar. Se não houver determinação, ninguém chega a lugar nenhum, né, JR? As pessoas devem ser determinadas. Eu costumo dizer que Deus não vai libertar a pessoa se ela não quiser. É isso aí. Ser liberto, principalmente de pecado, seja qual for a atitude que ela esteja tomando, é determinação. O Espírito de Deus não vem e fala assim, eu vou arrancar o pecado de você. Não, esse não é o papel de Deus. Podemos dizer assim, numa palavra chula, então Deus não liberta ninguém, pastor? Não. Deus convence do pecado, da justiça e do juízo. É o homem que vê que aquilo é mal para ele, ele determina, não vou fazer mais. Não vai acontecer mais. Vou lutar para que isso não aconteça. É óbvio que muitas pessoas não conseguem, como ele está desesperado, e ele precisa de ajuda. Precisa de ajuda? Legal, bacana. Vamos amá-lo, vamos ajudá-lo, vamos estender a mão, vamos tentá-lo arrancar para fora, como a Bíblia diz, arrancando com força, arrebatando do inferno, né? Vamos fazer o máximo possível, não só em oração, mas também com atitudes. Em geral, a gente seleciona, elege determinadas coisas que precisam de mais ajuda. Eu tenho impressão, pelo que eu entendo aqui da palavra dos companheiros aqui, que todo mundo precisa de ajuda. Uns, um nível um pouco mais intenso, às vezes é uma coisa mais ácida, mais complexa, mais difícil. Outros conseguem lidar um pouco melhor com essas coisas, porque pecado, quem lida bem com pecado é o pecador, né? Então, lidar bem com as coisas é muito difícil. Se não for a ação de Deus, a graça de Deus sobre a nossa vida, e aí o pastor cita o Senhor que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, acende a luz, né? Tava tudo errado, acendeu a luz. Aí o cara começa a ver o horizonte, não é isso? É verdade, é verdade. Gálatas 6:1-2 diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Eu acho que o papel da igreja, né? A igreja foi posta na terra como socorro de Deus. O papel da igreja é ajudar, estender a mão, mas quando a pessoa
busca isso. Eu estava conversando com uma senhora que estava passando uma dificuldade agora aqui fora, né? E eu disse para ela assim, sabe qual é o problema? Que a gente tem uma necessidade, a gente não comunica. Como é que a gente vai saber o problema que a pessoa está vivendo se a pessoa não comunicar? Então, busque ajuda, corra atrás de alguém que possa te dar, porque a igreja está aí para isso. O Senhor tem colocado, tem dado à igreja a condição de poder ajudar, de poder fornecer as armas necessárias. Então, se você quiser, você consegue. Jesus sempre fez essa pergunta, você quer? Se você quiser, você consegue. Vamos à nossa pesquisa no 93 de hoje, o resultado parcial. Até agora, resultado de hoje. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, nossos ouvintes, nossos debatedores. Pesquisa é a seguinte: atualmente você, não é nenhuma outra pessoa, você está sofrendo consequências de escolhas erradas que você fez aí no passado? Olha aí. 85% dos nossos ouvintes afirmam que estão sim. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente agora aqui no nosso Debate 93 de hoje. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente. Pastor José Magalhães Furtado, o senhor destacou a frase que segue a esta primeira frase: estou totalmente preso e dominado pelo erro. Todos os meus esforços são inúteis. É o que descreve o nosso ouvinte da situação na qual ele se encontra. Entendo, queridos e queridas, que Jesus morreu na cruz exatamente para isso, né? Porque nós, de nós mesmos, não podemos nada. Como disse o J.R., alguns resistem um pouco mais, alguns têm mais facilidade, mas só Jesus pode nos tirar do caos, pode resolver os nossos problemas, e sem levar em conta também que o adversário lança um pouco mais de confusão, a confusão já existente. Eu me lembro de uma notícia de jornal que um alpinista, né, surpreendido por uma nevasca muito forte, ele veio descendo até onde ele pôde e chegou no final da corda. Ele diz assim, acabou a corda, o que eu faço? Será que está muito longe? E ele ficou ali segurando na corda e foi achado no outro dia morto, congelado. Faltava 40 centímetros. Né? Então, desconhecimento da situação faz com que, às vezes, abramos a chance de salvação, né? E Jesus quer exatamente salvar essas pessoas, porque o são não precisa de médico. Aquele que se acha certinho não precisa de médico, não vai escrever para cá dizendo eu estou desesperado, não, ele acha que dá conta, né? Tá, e nesse achar que dá conta se perde. Verdade. Concordam, queridos companheiros? JR, é um e-mail assim desesperador na minha visão. Ele diz aqui que ele não consegue se libertar do pecado, está preso e dominado, né? Não vê solução, enfim. Claro que ele deve ser um crente e provavelmente ele conhece o texto de João 8:36 que diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, isso é uma promessa, é uma verdade. Se o Filho vos libertar, Jesus, verdadeiramente sereis livres. Eu gostaria de tender aqui o debate para um lado mais prático. Eu creio, JR, uma cooperação aqui, eu creio que ele deve estar preso a alguma coisa assim muito séria, tipo, será que ele tem vida conjugal dupla? Aceitou Jesus e não tem como sair? Será que ele está preso a alguma prática viciosa, como drogas, como prática homossexual? Será que ele tem algum problema com roubo, com desonestidade? Será que ele tem algum problema com algum insight de pornografia? Enfim, uma coisa pontual. Isso, algo pontual. Concreto ali. Isso, que ele não está conseguindo, mesmo com a sua fé, mesmo sabendo que está errado, mesmo tendo sede de Deus, que ele fala aqui no decorrer do e-mail, ele não está conseguindo se libertar desse pecado pontual. Então eu creio que, se for isso, ele precisa de ajuda mesmo. Ajuda profissional cristã, ajuda do seu pastor, para que ele consiga romper
essa algema, né? Porque ele tá desesperado, ele, poxa, eu tenho sede de Deus, eu creio, eu não consigo, o que é que eu faço? Quer dizer, não é algo simples, né? Então, ele não está sabendo, né? Biblicamente, antes do pastor falar, eu acredito que ele conheça textos, eu acredito que ele saiba que ele tem que ter determinação, eu acredito que ele saiba do poder de Deus, porém, dependendo dessa questão pontual, ele precisa de ajuda de outros, procurar outros para ajudá-lo. Essa é a minha opinião. Esse é o tipo de debate que precisa de exemplos, ok? Isso. Precisa de exemplos. Eu estou caminhando por um determinado local, eu não posso dizer aqui porque tem outras pessoas envolvidas, de repente um rapaz, pastor de igreja, exerce um cargo de grande responsabilidade, encontro com ele, deparo com ele e vejo que a fisionomia dele já é diferente daquelas que eu sempre vi. Sempre me ligava, pastor, vem pregar aqui, agenda, festa, não sei o que. Não parou de me ligar, tô com a minha esposa no shopping, resolvendo algumas coisas, meus filhos, pleno sábado, encontro com ele, deparei com ele e falei assim, o que tá vindo com você? Ele falou assim, rapaz, eu não te liguei mais e não estou lhe atendendo pelo seguinte motivo: aconteceu um problema muito grave e eu fui disciplinado. E eu tô me sentindo meio fraco, não queria me condicionar desta forma, mas estou fraco, não estou alegre. Falei, vem cá, aconteceu isso, foi. E aí o seu pastor? Foi ele que me disciplinou. Virei e falei pra ele assim, só se disciplinou, não te deu tempo determinado, não fez uma oração, não vai mais à sua casa. Independente da posição que ele exerce, ele é alma, ok? Todos concordam com isso. Independente dele ser obreiro, ele é crente, ele precisa ser salvo, precisa de orientação. Não é porque eu sou pastor que eu sou super crente. Qualquer hora eu vou lá na igreja, pastor Carlos, me ajuda aqui, vamos orar, vamos lá. Cheguei pra ele e disse assim, vem cá, você quer sair dessa condição? Quero. Vem cá, me dá a mão aqui, no meio do shopping. Fiz uma oração e falei pra ele, você não é sacerdote só na tua igreja, você é sacerdote na tua casa. Se isso afetou também seu relacionamento dentro da sua casa conjugal, vamos fazer o seguinte, exerça a sua função de sacerdote, pegue sua família, ore, não deixe que esse pecado que você cometeu, essa falha que te cometeu, te afaste de Deus. Não adianta só ter sede, JR, se eu não vou na torneira pegar água. Não adianta só ter sede se eu não vou na fonte beber. Eu tenho que ir na fonte beber. Paulo mesmo disse assim, Romanos 7, o bem que quero fazer, se não faço, mas o mal que não quero fazer, quando vou ver, já estou fazendo. Aí nós vamos descer mais abaixo e ele vai dizer assim, como me livrarei do corpo dessa morte? Ele está fazendo uma pergunta. Por que Paulo faz uma pergunta como essa, como me livrarei do corpo dessa morte? Esse texto parece até ser muito criterioso para se interpretar. Paulo está dizendo num contexto romano. Paulo está falando sobre como me livrarei do corpo dessa morte, desse corpo que me influencia, dessa vontade que está no meu interior. Ok? No contexto romano, um homem sendo pego no delito 3 vezes, ele não pode mais ser preso. Os romanos condenavam ele de outra forma. Pegavam outro homem condenado 3 vezes no mesmo delito e acorrentavam um de costas pro outro. E não tiravam mais. Deixavam os dois detentos amarrados um no outro. É óbvio que um é mais forte do que o outro. Isso condiz na vida espiritual e na vida carnal. É óbvio que a vida carnal desse homem aqui tá pendendo mais do que a espiritual. Porque quem tem sede vai à fonte. Ele não tá tendo força para ir à fonte. Sempre um homem é mais forte do que o outro. O mais forte do que o mais fraco vai perceber que é mais forte e não vai ficar lutando com o mais fraco. O que vai fazer? Vai dominar o mais fraco nas costas e vai matá-lo. Paulo, vendo isso que mata, o que matou o mais fraco vai achar que os romanos vão lá e vão tirar ele das costas, mas não tira. Deixa o corpo morto nas costas. É por isso que Paulo está dizendo assim, como me livrarei do corpo dessa morte? Ou seja, enfatizando bem, Paulo numa linguagem de figura, está dizendo o seguinte, eu já matei o velho homem que está dentro de mim, mas ele exerce influência na minha vida. Como que eu vou me livrar desse corpo, dessa morte? Aí Paulo mais à frente vai dizer assim, crucificando o meu eu em Cristo todo dia. Não adianta, JR, alguém para se livrar do pecado tem que criar força e dobrar o joelho. O senhor falou sobre humanidade, sobre fragilidade, sobre igualdade. Não há superioridade espiritual. Um pastor, um líder, ele tem as mesmas, aliás, em alguns casos até mais brigas, mais lutas em determinadas áreas da vida dele do que outros, em razão da exposição, em razão do trabalho espiritual que é desenvolvido ali. Mas aí, nesse aspecto, existe a igualdade, onde todo mundo precisa, onde não há super-herói, onde todos são dependentes, onde nós precisamos da graça de Deus e esse apoio mútuo, né? Onde um ajuda o outro ajuda um ora por um, o outro ora. Olha o que é a importância da igreja.
Aí a pessoa se isola, não, eu não vou nem mais à igreja, eu fico aqui em casa mesmo. Veja como perde esse tipo de apoio espiritual, de sustento espiritual. Não adianta falar, na igreja todo mundo fala da vida de todo mundo. Não é verdade. Isso é uma parte, é um apêndice desse organismo todo. A maioria, de fato, continua buscando a Deus e bem intencionado quando intercede pela vida dos outros, embora a gente saiba que é fato que existe joio no meio do trigo, ou não é? Que tem, não tem muito jeito para poder trabalhar isso aí. Vamos lá. Tem aquela fatia do bolo que não é legal, né? Mas a maior parte do bolo é bênção. JR, concordo com o que o pastor falou, né? Ele concorda, ele tem que buscar, ele tem que ter determinação. Agora, sozinho ninguém vai conseguir se libertar de determinadas coisas. Não existe realmente super crente. Ele precisa, me parece aqui que é algo pontual, como eu falei anteriormente, e ele precisa buscar ajuda com toda a fé que ele tem, porque às vezes o que acontece? A gente está falando a nível prático, né? A gente que é pastor, sempre ouve muitas pessoas, passa por muita coisa. A pessoa às vezes luta com todo o amor do seu coração. Ela vai para o joelho, é algo até difícil de se explicar. Ela vai para o joelho, ela busca e ela clama, mas ela não consegue. Eu tenho casos assim que eu trato até hoje. Ela não consegue. Mas com uma ajuda de um irmão, de uma irmã, de um profissional, consegue. A palavra aqui, ela não desistir, porque às vezes também há uma desistência, há um desânimo, então ela vai dificultar, ela vai dificultar a ajuda do outro. Até que ponto, pastor Carlos, a influência é psicológica, é um bloqueio emocional, é uma questão de um estado depressivo, a possibilidade daquela pessoa se sentir tão culpada, tão indigna, eu não mereço isso. A pessoa ora pela sua vida e diz, eu não mereço essa graça. Olha, você vai sair dessa. É como se ela entendesse que o sacrifício, entendeu? Eu preciso sofrer para pagar até a hora que eu possa ficar bem, ou seja, vai ter que pisar no caco de vidro, vai ter que passar em cima daquele negócio de carvão ardente, como se fosse um sacrifício humano, entendeu? Tô me entregando no sacrifício e assim negando o próprio sacrifício de Cristo. Mas existe essa cultura da culpa, do sacrifício, do seu próprio empenho, como se isso pudesse te trazer alguma coisa que é divina. Como é que lida com isso, companheiros, assim, naquele dia a dia nosso? É essa a ideia de conversar na prática mesmo. JR, eu queria, inclusive, problematizar um pouco mais e dizer que a igreja valoriza os vencedores. Eu acho que esse verdade. É um grande problema. Né? Então, aquele que não é vencedor, aquele que não é o super santo, o super crente, ele vai ficando para trás, vai escondido. Né? A gente tem um referencial histórico, por exemplo, da Turquia, que foi evangelizada por Paulo, né? No século III, 50% da população era cristã, hoje são 0,5%. Né? Então eu acho que essa igreja de vencedores, que ufaniza, etc, tem que olhar para dentro para ver se todo mundo é vencedor mesmo, né? Se não há pessoas que precisam ser tratados, né? E uma pessoa como essa, um irmão como esse, eu me permito entender que tem muita gente nessa situação que não está conseguindo vencer, que não está conseguindo andar na reta. Aleluia, glória a Deus e tal. A sua vitória. Vitória, né? E só vitória, isso é um idílio, né? É um quê, pastor? É uma incapacidade, né? É uma incapacidade de querer perceber que existem derrotas também, existem momentos difíceis. Então, o isolamento às vezes é uma saída, né? Vou isolando. Cadê o irmão, né? Um pastor uma vez falou, né, na rádio, olha do lado direito, do lado esquerdo, não está faltando ninguém. Olha no coral, está faltando, e às vezes a gente não percebe, né? E esse irmão que se apresenta e fala da sua dor, precisa receber perdão, precisa se dar perdão, precisa entender que ele está incluído, mesmo frágil, né? Tem que se motivar, tem que buscar aceitar esse perdão, porque só Jesus pode mudar essa fase. Tem uma... Gente, eu tô lembrando de Davi. Quando Davi
fugitivo da ameaça de saúde e morte, e ele vai para a cidade de Nob. Ele chega numa aldeia, numa cidade sacerdotal, e ele entra na casa de Deus, no tabernáculo ali erigido, e ele conta uma história, inventa uma história, porque era surpreendente a visita de Davi ali, ninguém estava esperando. Aí, de repente, ele ali dentro da casa de Deus, ele engana, ele põe a vida daquelas pessoas ali em risco, tanto é que depois todo mundo morre. Mas uma coisa, aquele sacerdote, o sacerdote Aimeleque, ele fez e a igreja tem que fazer. Davi estava com fome, ele precisava de pão, só tinha o pão da proposição, que só os sacerdotes poderiam comer. Mas o que é um faminto diante de nós, né? Precisando de resposta, precisando de alimento, e quando, na verdade, às vezes nós ficamos tão presos àquele legalismo todo, àquela liturgia toda da nossa vida cristã, que a gente deixa os famintos ir embora ao invés de abastecer. Jesus deu exemplo disso mais tarde. O que fez Davi no tempo que estava com fome, no momento que estava com fome? Ele pediu pão. E o que fez o sacerdote? Ele alimentou. Davi estava com medo, precisava de uma espada. Anteriormente não precisou. Lutou com funda e deu tudo certo. Mas agora era outra história. Ele queria uma espada. E a igreja forneceu espada. A igreja está aí para isso. É para dar pão para quem tem fome e arma para quem precisa de incentivo para batalhar. Porque sozinho o homem não consegue absolutamente nada. Pastor Robson. É interessante que a gente está tudo trabalhando numa hipótese também, né? A pessoa não está... Tem um e-mail, tem uma frase, nós estamos trabalhando numa hipótese. Tem que entender também que as pessoas são prisões dos seus próprios pensamentos. Não sabe como o diabo está trabalhando, né? Nós estamos lidando com um ser invisível. Como que o diabo está trabalhando na mente dela? O que está prendendo ela, porque ela não sente ser perdoada? A pessoa precisa entender algumas coisas que eu separei aqui. Primeiro, ela precisa não tentar se enganar mais. Não pode se enganar. Ela tem que definir, eu tô ruim, tô mal, como ela mandou um e-mail. Tá bom. Ela tem que arrepender-se dos seus pecados e das suas práticas, mas uma coisa fundamental para a pessoa começar a ser liberta é confessar a Deus. E o que é confessar a Deus, JR? É só dobrar o joelho e dizer assim, ó, tô em pecado, me perdoa, pronto, acabou? Não. Confessar é você dizer tudo. Você abrir a boca e falar, tintim por tintim, eu tô nessa prática, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo, eu marco horário, eu ligo, tem que fazer tudo. Isso é confessar. A pessoa Deus começa a trabalhar com quem fala. Vírgula por... Até o próprio hino da harpa, que é o nosso cenário da Assembleia de Deus, diz o quê? Quando entregares tudo no altar. Quando a pessoa entrega tudo no altar, Deus começa a trabalhar. Por fim, procure a ajuda de alguém. Quem sabe ele já fez as 3 primeiras, não houve nada, então ele está procurando ajuda aqui na rádio. Mas uma coisa é certa, nós não temos condições de solucionar o problema dela aqui. Nós temos como dar caminho. E o caminho é, procure seu pastor. Mas é exatamente, pastor Robson, essa a intenção diariamente, trazer as pessoas as sinalizações, ensinar as pessoas a andar. E uma das coisas boas é quando a gente ensina as pessoas a pensar. Sim. Porque uma pessoa que aprende a pensar, ela desenvolve. Ela não é dependente, não no sentido bom dessa palavra, mas existem pessoas que não fazem absolutamente nada. Eles não sabem o que fazer. Não tem um mínimo de conhecimento bíblico. É muito superficial. E não é uma questão de tempo, não. Às vezes tem 500 anos de igreja, entendeu? Chegou antes da própria igreja aqui e a pessoa não mudou nada ainda. Você não vê um processo de evolução. Quando a Bíblia fala sobre amadurecimento, fala sobre frutos, né? Paulo falando sobre Onésimo, né? Gerei entre algemas. Você vê que é o seguinte, tem um fruto, o fruto tá ali, o fruto é real, é concreto, é palpável, né? Filemão depois vai ter que mostrar o seu fruto acolhendo Onésimo não mais como escravo, mas como irmão caríssimo. Também é fruto, é o resultado do amadurecimento. A caminhada do amadurecimento cristão exige esforço. Não é uma coisa passiva. Nós temos que entender. Não é verdade? Também, é óbvio, nós temos que entender também uma coisa. Quem sabe essa pessoa já tentou até procurar ajuda, né? E não foi ajudada. E não foi ajudada. Acontece. E outra coisa. Foi criticada. Não procurou direito, no lugar certo, muita coisa. A igreja tem que olhar a necessidade com os olhos de Deus, porque Davi estava ali todo enrolado, mas ainda era o escolhido de Deus, ainda tinha a unção de Deus sobre a vida, era o futuro rei de Israel. Não é porque você está passando uma fase negra na sua vida, uma fase difícil na sua vida, que a igreja vai banir, vai chutar para fora, não. Você tem que fornecer, você tem que ajudar.
No Salmo 51 nós vamos ler esse texto que é maravilhoso e há uma referência muito importante à alegria, que é uma coisa que em geral some. O pastor Robson mencionou um exemplo de uma pessoa que perdeu a alegria. Sim. Podia olhar para os olhos da pessoa, ele pôde identificar isso com facilidade e ver que a pessoa não estava alegre, o semblante era outro, o semblante fica caído, né? E a Bíblia diz no Salmo 12, Davi dizendo: restitui-me a alegria da tua salvação. Amém. Nós vamos falar sobre esse assunto já no nosso debate 93 de hoje. Este é o debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Fale com o debate 93 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Quer dizer a vocês que aqui no nosso Face da 93 FM temos aqui a foto da nossa mesa maravilhosa, começando ali pelo pastor Carlos Gilmar, na sequência a elegância do pastor José Magalhães Furtado, a presença do pastor Robson Alencar, também a nossa querida menina da mesa de hoje, a querida Flávia Afonso. Eu estou ali ao lado deles aqui, inclusive a sua, como é que chama a sua filhinha? Ana Clara. Vai fazer aniversário sexta-feira. Se eu fosse alguém da produção, estivesse aqui ao meu lado. Dizendo vai ter presente, mas certamente deverá ter, senão seria uma insensibilidade muito grande. Não é? Olha aí, já levantou pra buscar. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Companheiros, vamos aqui a esse texto que é um clássico aqui para poder ilustrar, porque isso ajuda o nosso ouvinte a entender. É sempre essa coisa da identificação, às vezes a pessoa se sente inferior a todos. Já foi dito aqui por essa mesa que nós somos iguais, que existe fragilidade em todos nós, que todos nós enfrentamos lutas, às vezes as mesmas, às vezes lutas diferentes. Os problemas são recorrentes na vida de todos nós. Não há ninguém que seja superior ao outro do ponto de vista de divino. Deus nos vê da mesma forma, com seu amor, com a sua graça. E o salmista, dentre outras frases extraordinárias do Salmo 51, lá no verso 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. No 11 ele diz: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário, que parece ser o clamor de muita gente. Quando vive um momento como esse, a pessoa tá lá no fundo, tá tão pequenininho, e diz: o que eu faço? Eu queria voltar a sentir aquilo que eu já senti no passado. Como é que esse caminho de volta para estar plenamente de volta à presença de Deus? JR, eu entendo que precisamos voltar a ser uma igreja perdoadora. Nós deixamos de ser uma igreja perdoadora. Eu ouvi um pastor e fiquei bastante animado quando ele disse que sabia lá de um paroquiano que tinha caído no pecado e todo mundo sabia onde o sujeito estava indo. E ele foi lá com um grupo, né? E tá lá o sujeito agarrado lá com essas personalidades. Ele disse: ô, meu irmão! Né? O cara ficou todo complicado e as pessoas também ficaram complicadas. Ele disse: eu ia todo dia, até que ele voltou para Jesus. Eu disse: que coragem, isso é solidariedade, né? Isso é igreja perdoadora. Não, eu não quero andar com fulano. É o contrário, nós precisamos andar com fulano. Nós precisamos procurar o fulano. E me faz recordar a orientação de Jesus no Pai Nosso, quando ele diz, nos orienta que peçamos o perdão dos nossos pecados. O pecado é uma evidência, é uma realidade. Precisamos pedir perdão, né? Precisamos fugir do pecado, mas precisamos às vezes ser ajudados a não cair em tentação, e essa igreja, né, solidária vai ajudar o irmão, vai andar junto com o irmão, né? E afastando inclusive dessa área que lhe traz dificuldade. A igreja perdoadora, ela tem que olhar para si. A gente tem a tendência de olhar para o outro. Tem que olhar para si e entender que também temos falhas. E se não estamos naquela situação pontual grave, mas poderíamos estar. Essa questão de você falar: não, comigo não acontece, cuidado. Né? Cuidado com essa expressão, comigo não acontece.
Então você não tem aquilo que o pastor José Magalhães falou, tem que ser uma igreja perdoadora, olhar para si e se colocar no lugar do outro. Porque hoje você está forte para ajudar o outro. Amanhã, você que está precisando, você está fraco. Esses dias o cara brigou no trânsito, né? E aí foi disciplinado lá na igreja lá. E eu dirijo muito, né? Viagem pra baixo e pra cima. Aí veio conversar comigo o pessoal e ele, aí eu virei pra ele. Aí a minha vontade era virar e falar assim: mas, rapaz, você é obreiro. Aí eu lembrei de uma situação do camarada que bateu no meu carro e a minha vontade era pegar no pescoço dele. Aí eu falei assim: rapaz, mas o que você fez lá no trânsito? Pô, pastor, eu xinguei o cara. Eu falei: não, rapaz, era melhor você ter descido e fazer como eu. Tirar foto do documento, do carro dele, tirar foto dele, da placa e botar ele na justiça. A minha vontade também era bater nele. Mas vai que teus pecados estão perdoados. Isso é se colocar no lugar do outro. Isso é se colocar no lugar do outro. Às vezes a gente fala, se coloca no lugar do outro, as pessoas acham assim, é só pensar no problema. Não. É ver que nós também temos condições de fazer como ele ou pior do que ele. Se fosse eu e não ele, né? É verdade. Se fosse eu e não ele. É verdade. E às vezes o outro motorista é mais forte, então é melhor realmente só tirar foto. Não é não, Flávia? Hein? Pelo amor de Deus. Ó, revelação aí. Meus irmãos, aqui ouvintes compartilhando as suas opiniões sobre esse assunto. De Irajá, um ouvinte diz, às vezes algumas pessoas da minha família falam que eu tenho que agradecer por meus filhos não terem me puxado. Que isso, hein? E isso devido ao meu passado. Eu não me importo mais, porque sei que Deus me perdoou. A maioria das pessoas errou no passado, basta esse ouvinte saber se realmente virou passado e ele não comete mais esses erros. Se realmente for, ele não deve se importar com a opinião dos outros. De Guaratiba, eu passei por uma situação assim, tive que me mudar, deixar as antigas amizades por amor ao Senhor, porque onde eu estava não conseguiria largar o pecado. Outro ouvinte, sofro consequências de uma escolha errada que fiz há alguns anos. Fiz tudo de acordo com as minhas vontades e hoje pago um alto preço por isso. Se eu pudesse voltar atrás, com certeza eu faria diferente. Outro ouvinte, os frutos de arrependimento desenvolvido por uma pessoa que reconhece seus erros fornece a essa pessoa suporte para enfrentar as consequências de suas falhas. Outro ouvinte dizendo, tudo que os debatedores estão falando está acontecendo comigo. Acredito que a igreja tinha que me acolher e me dar segurança, mas isso não está acontecendo e cada dia eu me sinto mais triste. Vou fazer uma ponderação com os companheiros aqui por causa da interpretação que o ouvinte deu. Quando há uma interpretação como essa, nós ficamos novamente na mesma posição, dizer assim, os outros é que estão errados. Quando nós erramos, nós precisamos admitir que os outros também erram. É verdade. Se eu errei, eu preciso admitir, o outro também erra. Então, ainda que a igreja esteja errando, ou seja, as pessoas da igreja estejam errando, eu preciso lembrar que elas são tão falhas quanto eu, que nem sempre elas vão agir da maneira correta, porque eu também não agi da maneira correta. O perdão é mútuo. Se eu quero receber o perdão, devo eu perdoar primeiro. Porque se eu não perdoar primeiro, como é que eu posso exigir perdão de alguém? Não, é verdade. Concordam, companheiros? Concordo. É só uma ponderação em razão da opinião, da interpretação que a nossa querida ouvinte deu. É verdade, porque num gabinete pastoral eu falei para uma determinada ovelha, eu falei assim, olha, você tem razão das pessoas estarem te jogando pedra, agora se coloca no lugar delas também, né? A decepção é muito grande, a frustração é muito grande, dentro disso que o JR falou, tem que perdoá-las também para receber perdão, porque você às vezes semeia algo que você vai colher, aí quando colhe, você não, porque não me perdoaram, porque fizeram isso, fizeram aquilo, não era para ter feito, mas você também tem que analisar o que você plantou e desenvolver um perdão para que as pessoas te perdoem e que você siga em frente em nome de Jesus. Eu passei por uma situação com uma pessoa conhecida esses dias e foi traumático, até para deixar aqui bem claro que Deus é aquele que estende a mão para quem caiu, né?
e ele usa os seus instrumentos, os seus servos, para levantar, porque se fosse o caso dos anjos virem pregar, eles já estariam aqui. Mas a igreja está aqui para isso. Então Deus me levou essa pessoa, né? A história de vida dessa pessoa estava bem conturbada e a verdade sempre prevalece. Uma hora a verdade aparece, e a verdade apareceu, e eu fui até ela, munida da palavra, conversar, mostrar a realidade, que ela precisava confessar tudo. Não é contar uma meia história, como o pastor Robson falou anteriormente. Fale tudo, porque quando você falar, vai sair um peso do seu ombro, da sua alma. E você vai ver que a alegria, como você mesmo agora há pouco citou, no Salmo 51:12, vai voltar, porque Cristo faz isso. Só que a pessoa não quis esse conselho, aceitar esse conselho, e está se achando cheia de razão ainda. O pecado está ali à mostra, tudo veio à tona, e a pessoa ainda continua mostrando suas razões, querendo que todo mundo perdoe rapidamente, que tudo aconteça do jeito dela. Eu falei, o pecado tem consequências, você errou, você transgrediu, você colocou a vida de muitas pessoas nessa situação toda, então agora você vai ter que chorar muito, vai ter que repor a sua vida, levantar-se, né? Se você quiser caminhar em direção ao céu, você vai ter que se ajeitar. E outra coisa, não cobrar das pessoas, porque tá todo mundo magoado, todo mundo ferido. A gente é ser humano, a gente não é robô. Então, a minha dica, a minha palavra nessa manhã é que você reflita e veja que Deus é aquele que perdoa. A igreja precisa ajudar, precisa levantar, mas você também precisa entender que há consequências. Não deixe de orar, não deixe de voltar à casa de Deus, não deixe de ter comunhão, não deixe de se relacionar com seus amigos da igreja. Lute, mas lute bravamente, porque a tendência que a pessoa tem é o afastamento, é o isolamento. A segunda etapa é culpar os outros e justificar os seus próprios atos. Então, pela graça de Deus, todas as orientações foram aqui dadas para abençoar a sua vida, meu querido e abençoado ouvinte. Pesquisa 93. Marcela, vamos ao resultado final da nossa pesquisa 93 de hoje. A pergunta foi: atualmente você está sofrendo consequências de escolhas erradas que fez no passado? E até agora? E 87% dos nossos ouvintes afirmam que sim. Muito obrigado, meus queridos e amados ouvintes, pela participação de cada um de vocês aqui no nosso debate 93 de hoje. Vamos para a promoção rapidinho aqui, a palavra-chave show calor, aquela que você sabe que no final de fevereiro vai sortear aí um ar-condicionado, mas diariamente a gente está sorteando ventilador, umidificador de ar, piscina, enfim, você liga para 24610093, já foi liberado aí o primeiro versículo da palavra-chave de hoje, e o segundo está em Gênesis 1:1. Gênesis 1:1, a versão é Almeida Revista e atualizada. Maravilha, muito obrigado, Marcela. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Braulio de Paula. Alô, Braulio de Paula, Deus te abençoe, meu querido. Deus abençoe muito a sua vida. Muito obrigado por você ouvir o JR aí, tá bom? Deus te abençoe muito aí. Abençoe sua mãe, sua família, abençoe todo mundo aí na sua casa, tá bom, querido? Braulio de Paula, Deus te abençoe muito. Muito obrigado pela sua audiência, por estar com a gente aqui no nosso Debate 93. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. Amigos tentam provar que prisão de ator no Rio de Janeiro foi por engano. A notícia repercute nas redes sociais e a polêmica é que seja um caso de racismo. Vinícius Romão, de 26 anos, teria sido reconhecido por uma mulher que o acusa de tê-la assaltado. A prisão foi feita por um policial de folga. No momento em que foi detido, o ator seguia do trabalho para casa. Ele está numa cadeia em São Gonçalo, aguardando transferência para o complexo de Jericinó, em Bangu. A polícia investiga o caso e já solicitou imagens do circuito de segurança da área onde teria ocorrido o assalto. O jogo de bebidas que surgiu na internet chega ao Brasil e preocupa especialistas. Chamado de Neck Nomination, o desafio é virar uma alta dose de bebida e em seguida indicar um amigo para fazer o mesmo em até 24 horas. Só no YouTube, nos últimos 7 dias, foram publicados cerca de 15 vídeos com brasileiros topando a brincadeira. No Reino Unido, a polícia investiga a morte de 5 homens que teria ocorrido em decorrência desse desafio. Com os feriados nacionais e estaduais previstos para ocorrer no estado do Rio este ano, nos setores de comércio, serviços e indústria,
A previsão é de um prejuízo de cerca de 18 bilhões e 700 milhões de reais. Se houver feriados nos dias de Jogos do Brasil na Copa do Mundo, esse valor aumenta para 25 bilhões de reais. Muito bem, são as notícias mais importantes da manhã. Pastor José Magalhães Furtado, eu quero ouvir a sua opinião aqui sobre esse assunto que envolve esse rapaz, esse ator, que foi preso, está para ser transferido, teria sido reconhecido e a descrição que ela assaltada fez do assaltante nem bate com a descrição física do rapaz. E aí a suspeita, como nós observamos aqui na nossa equipe, é de ter sido um caso de racismo. Essa atitude, né, da polícia carioca tem precedente bíblico em José, na casa de Potifar. O sujeito foi preso, ficou mofando lá na cadeia sem ter culpa nenhuma, né? Se a gente conhece a polícia que nós temos, que já melhorou muito, mas tem muito para melhorar, né? O rapaz foi preso no dia 10, nós já estamos no dia 25, não teve nenhum contraditório, não tem nenhuma imagem de câmera para provar que efetivamente foi ele, né? A polícia técnica não fez nenhum exame das imagens para dizer porque tem gente que é parecido com o outro, não, é exatamente esse, né? Não deram a ele também a oportunidade de dizer, não sou eu. A matéria chega a dizer que o rapaz, o criminoso, na verdade, estava de bermuda, ele estava com outra indumentária. Então eu acho que a polícia às vezes me surpreende essa agilidade, né, de se prender rápido. Então eu tento não levar para a questão étnica, mas pelas evidências eu sou obrigado a entender que pesou. Como disse o senhor, isso acontece muitas vezes. Esse é um caso que se torna conhecido. Em muitos outros casos não há informação alguma. A polícia está investigando. Agora a polícia passa a investigar esse assunto, uma vez que tem essa repercussão toda. É mais um desses casos absurdos. Quantas vezes você já ouviu falar de alguém que ficou preso durante muitos anos? Recentemente nós observamos isso. O camarada ficou preso durante muitos anos. Quando ele foi libertado, dias depois ele entrou com processo na justiça. Quando ganhou na justiça, ele morreu. É uma coisa impressionante. O cara passa a vida inteira dele preso injustamente, conforme nós estamos observando aqui já desde o dia 10. Pastor Carlos, essa internet é uma benção, na internet pode acontecer muita coisa boa, mas esse jogo aí, o Necronomation, uma alta dose, a pessoa não basta apenas beber, não, ela tem que beber, ela tem que gravar o vídeo, ela tem que postar no YouTube e ela tem que indicar uma outra pessoa para que essa pessoa também veja. E já tem caso de morte aí sendo investigada no Reino Unido. JR, é aquilo que a Bíblia diz lá em Mateus 24:12, que a iniquidade se multiplicaria, né? Nós temos visto aí que o pecado se multiplica. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de falar um pouco mais desse assunto no Brasil. Eu acho que a questão da bebida alcoólica, os órgãos que patrocinam, financiam a bebida alcoólica, banalizam muito, né? Porque serve a qualquer pessoa, não importa a idade, não é verdade? Não importa a idade, a classe social, você chegou lá com dinheiro, pagou, comprou, bebeu. Há uma repressão para as outras drogas, mas não há repressão para a bebida. Então, quer dizer, uma coisa leva a outra, né? Apesar de ter acontecido nos Estados Unidos, mas a coisa aqui no Brasil também é muito grave e os órgãos competentes, eles devem tomar uma providência. Nós, como cidadãos da sociedade, nós, como cristãos, devemos também combater esse tipo de prática para que a nossa juventude, os nossos adolescentes não vão para o fundo do poço. Já são 15 casos, pelo menos até agora, postados no YouTube, daquilo que eles chamam de brincadeira. De brincadeira a gente sabe que não tem absolutamente nada, como também não é brincadeira o número de feriados que nós temos aí previstos para esse ano, já com uma previsão de 25 bilhões de
de prejuízo em termos comerciais no Brasil, segundo os relatos e os dados que nós temos. Esse país vai andar esse ano porque os calendários são interessantes esse ano, né? Você começa, aí tem o carnaval, tem a Copa, depois tem o pós-Copa, depois é o quê? Semana seca. Tem a semana. Eu tô com a lista aqui de feriado, eu tô impressionado. 1º de janeiro, 3 de março, 4 de março, 5 de março, 18 de abril, 21 de abril, 1º de maio, 19 de junho, 7 de setembro, 12 de outubro, 28 de outubro, 2 de novembro, 15 de novembro, 24 de dezembro, 25 de dezembro e 31 de dezembro. Aqui é porque aqui o Brasil é um paraíso, né? Conhecido como um paraíso em todos os sentidos. Eu costumo dizer que dívida é inimiga da multiplicação. Como é que a gente quer que um país cresça se a gente só acumula dívida? É interessante salientar que é o único país do mundo que tem mais feriado. Nos Estados Unidos todo mundo trabalha, só tem um feriado e não tem mais nenhum, acabou. Todo mundo trabalha, é Natal trabalha, é Ano Novo trabalha, pode ser o que for trabalha, só tem o dia da ação de graças lá. 4 de julho. 4 de julho. Só tem esse. Eu acho que os nossos governantes deveriam sentar, reavaliar bem isso, para que se produzisse mais. Paulo já disse, se não trabalha, não coma. Ainda tem, Flávia, o enforcamento, né? Tiradentes está aí para lembrar todo mundo enforca aí. Essa data agora, por exemplo, 18 a 23 de abril, entendeu? É enforcamento. Sim. É a ponte, emenda. Eu estive no Japão em 2001, lá também são apenas 2 feriados, o país anda, o país cresce, o índice de violência é quase nulo, porque você percebe que quando aumenta-se os dias em que as pessoas ficam em casa, aumenta-se a criminalidade, os acidentes, né? As fábricas não funcionam, o ICMS não é arrecadado, então tudo para, o mundo para. Então eu acho que, como disse o pastor Robson, os governantes precisam reavaliar isso, porque é feriado demais, né? A pessoa quer homenagear, eu lembro até que recentemente aí houve uma polêmica, eu vendo o cara queria instituir o dia do Senhor Jesus Cristo. Ganhou aquele negócio? Ganhou? Foi? Entendeu? Aí imagina, o dia do Senhor Jesus Cristo, nós vamos fazer um feriado. E as pessoas têm um entendimento de feriado interessante no exterior. Ele entende que o feriado ele não pode ser um dia que para, porque senão você não lembra do dia, você lembra da sua folga. Sim. Quando você tem um feriado, um dia X, o dia tal, e você vai assim, olha, esse é o dia do dia tal, onde você trabalha, você lembra daquele dia. Quando é um feriado, você lembra de tudo, menos do dia proposto que está ali. Você já imagina se fizesse um projeto de lei e ele tivesse que ser votado para eliminar essa quantidade gigantesca de feriados que estão aí. Vocês acham que... O que vocês acham? Acho que não passa. Passava, não? A gente não vota, né? De muita festa, não né? é o brasileiro gosta. Brasileiro. É mais por causa de político. Político? Também, né? Porque político é brasileiro, deve ser por isso. O Brasil tem essa coisa, né? De festa, essa semana meu esposo é advogado, ele foi receber ontem, por exemplo, um mandado de pagamento e a pessoa desesperada, por favor, é um valor irrisório, mas por favor pague, porque sexta-feira eu tenho que viajar, tem que gastar, não tem onde cair vivo, porque morto cai em qualquer lugar. É verdade, não tem onde cair vivo, tem razão. Mas quer pegar o dinheirinho pequenininho para poder cair no mundo. Muito bem, quero agradecer aos companheiros pelas opiniões, comentários e observações dentro aqui desse momento especial onde nós estamos discutindo aqui, trazendo para você, ouvinte amado, as notícias mais importantes da manhã. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Ouvinte dizendo, JR, o meu noivo é um rapaz padrão. Ô Flávio, o que seria, na sua opinião, um rapaz padrão? Padrão FIFA. Padrão FIFA. Eu fiquei até assustada agora. O que você acha, Carlos? Vamos lá, companheiros. Eu acho que padrão. Padrão é o quê? Meio complicado, né? Meio complicado, porque ninguém é igual a ninguém, a gente é cheio de falhas. Padrão top, deve ser um cara elite. Eu acho que é um cara bonito, no cara de presença, né? Deve ser... Padrão deve ser o que a mídia coloca, né? Isso. Aí vira padrão. Né? Ela estabeleceu, né? O que padrão pra mim é isso. A noiva disse assim, ó, meu noivo é um rapaz padrão,
É o moço dos sonhos das jovens da igreja. Tá contando isso. Deve ter alguém de olho, né? Divulga isso, minha irmã. Divulga aí. Não, só contou pra gente aqui. Claro, nós não vamos dar aqui o nome dela. E é por isso que elas dão em cima dele. Mesmo com uma aliança no dedo, diz a nossa ouvinte. Eu fico profundamente irritado, também pudera, né? Mesmo sabendo que ele não dá a menor bola pra elas. Que está acontecendo com as moças da igreja? As meninas hoje estão mais atiradas que antigamente. É errado orar por alguém que, embora não seja casado, está comprometido com outra pessoa? Olha aí, não casou ainda, né? Suas está noiva, hein? 45 minutos do segundo tempo, a pessoa disse, se casou ainda não, então dá tempo. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Como é que lida com esse assunto, minha gente? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos companheiros, pastor Carlos Gilmar. Obrigado, um abraço, meu irmão. É um prazer sempre estar aqui, quero agradecer, aprendi muito dessa manhã, mandar um beijo lá para minha mãe, minha esposa, meus filhos, meus companheiros de trabalho e minha igreja amada Batista Memorial. Maravilha, muito obrigado, pastor José Magalhães Furtado, aquele abraço, querido. Eu que agradeço a oportunidade e aproveito para dizer, mesmo que você esteja no fundo do poço, Jesus é a esperança, ainda dá tempo. Benção puríssima, muito obrigado, querido pastor Robson Alencar. Muito obrigado, JR. Quero mandar um abraço para a Assembleia de Deus Cordovil, todos os seus membros, meu presidente, pastor Francisco José, minha esposa que está em casa me ouvindo junto com meus filhos. Mandar um abraço para o pastor Paulo da Assembleia de Deus Bom Sucesso, seu filho André. E um abraço para todos em nome de Jesus. Benção pura, muito obrigado, querida Flávia Afonso. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Obrigado, JR. Obrigada, Marcela, por ter ligado para nós. Um beijo para todos os nossos irmãos, amigos. Lembrando a todos que o nosso CD está saindo, tá todo mundo perguntando, tá saindo aí. Vai orando por nós. Quero dar um abraço aqui para Ana Clara. Isso. Ana Clara já ganhou o presente dela. Vai ouvir o CD. Ele só ouve o CD. Vai ver o DVD. Agora tem DVD, hein? A cara dela, hein? Tá toda prosa, hein? Nem sabe o que é prosa, nem eu, mas sei o que é prosa. De onde veio essa frase? Pelo amor de Deus, muito obrigado aqui a toda a nossa equipe, trabalhando e muito pela realização do nosso Debate 93 de hoje. A Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, Juliano Medeiros, Lucas Cruz, Vaneise Rodrigues e a nossa Kátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, para mais uma super edição do nosso Debate 93, pedindo ao pastor José Magalhães Furtado que ore conosco. Vamos apresentar diante de Deus o tema de hoje, os nossos amados ouvintes vivendo essa luta e essa batalha toda. Receberam aqui muitas informações, orientações, conselhos, né? Debatemos um assunto muito importante para a vida espiritual. Vamos orar também pela cura dos enfermos e pelo consolo dos enlutados em nome do Senhor Jesus. Senhor, Tu és o nosso Deus, o nosso recurso, a nossa última porta, Tu és a nossa fortaleza. Nós oramos pelos que sofrem, estejam nos hospitais, em casa, por aqueles que estão enlutados, por aqueles que estão entristecidos, por aqueles que estão no fundo do poço achando que não há mais esperança. Tu és a esperança quando não há esperança. Tu és o nosso socorro. Segura na mão de todo aquele, meu Senhor, que confia em Ti e levanta a destra, levanta a mão para segurar na Tua mão. Senhor querido, conforta, consola, anima esse povo. Obrigado por esse veículo de ânimo, de reflexão para o povo evangélico no Rio de Janeiro, em todo o Brasil. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.